Primeiro livro das Crônicas, será o texto base nessa noite. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10 apenas. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10, para uma breve meditação nessa noite. Eu gostaria de intitular essa mensagem com o seguinte tema: os resultados de uma oração eficaz. Vamos falar um pouco de oração e o que ela tem o poder de produzir na vida daquele que consegue orar conforme a vontade de Deus. Capítulo 4, versículos 9 e 10 do primeiro livro das Crônicas diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Tome seu assento, louvando o nome do Senhor. Os resultados de uma oração eficaz. Amados, quando nós lemos o primeiro livro das Crônicas, é um livro voltado para as genealogias de Israel, das tribos que compunham o povo de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 4, é interessante que justamente na linhagem de Judá, cujo nome significa louvor, um dos filhos de Jacó, de quem descendeu, de cuja linhagem descendeu o Messias, o Deus da nossa salvação, o Rei da glória, aquele que foi morto, mas vive para sempre, porque ressuscitou ao terceiro dia. A palavra de Deus diz que começa o cronista a fazer um relato da linhagem de Judá. E quando ele chega, aleluia, no capítulo de número 4, versículo de número 8, o cronista, ele dá uma pausa nas suas crônicas e se concentra numa história que só se encontra nesses dois versículos. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Escritura falando sobre esse personagem que chama a atenção do cronista a ponto de, em apenas 2 versículos, o cronista resumir, aleluia, fazer um resumo da biografia e da história deste homem chamado Jabes. A Escritura vai dizer, em primeiro lugar, a respeito deste homem, que ele era mais ilustre, ele tornou-se mais ilustre do que os seus irmãos, isto é, daqueles que foram gerados pela sua mãe. Quando se fala sobre ser ilustre, a Escritura, ela fala, aleluia, significa, ilustre significa ser alguém destacado, alguém que sobressaiu perante os outros, alguém que estava acima da média, alguém que fez a diferença nos seus dias. A Escritura relata que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. É interessante que o relato do cronista em relação a este homem começa com, aleluia, uma informação positiva, mas logo em seguida
vida, a Escritura vai falar, o próprio cronista vai relatar, aleluia, o princípio da história desse homem, porque, aleluia, para que alguém se destaque, para que alguém faça a diferença, para que alguém sobressaia, para que alguém, aleluia, se torne alguém destacado dentre os demais, tem uma história por trás. Ninguém cai de paraquedas em canto nenhum, ninguém aparece do nada, tem que ter uma história por trás, tem que ter um preço a ser pago, tem que passar por alguma situação que o leve, aleluia, a fazer a diferença. E esse cronista justamente começa a contar a história de Jabes, que não começa de forma positiva. A palavra de Deus, ela resume, aleluia, que a história de Jabes começa em uma gravidez de alto risco, porque a sua mãe, quando vai dar à luz justamente a Jabes, ela enfrenta uma complicação séria, e foi tão séria essa complicação que a palavra de Deus vai dizer que ela dá o nome da criança, aleluia, ela nomeia a criança com a situação difícil que ela passou. Ou seja, a palavra Jabes, esse nome Jabes, significa aquele que provoca dores. Então percebemos que devido a essa complicação, a mãe deste homem nomeia-o com um nome carregado de maldição, irmão. Porque para um judeu, o nome, ele tinha tanta influência e tanto poder, que eles tinham cuidado quando eles nomeavam uma criança. E geralmente na cultura judaica, o nome, ele está atrelado ao destino daquela criança ou ao propósito da existência daquela criança. Como por exemplo, nós vemos o nome do profeta Ezequiel. O que significa o nome do profeta Ezequiel? O Senhor fortalece. Qual era o objetivo de Ezequiel no cativeiro? Fortalecer o povo para não desanimar durante o período de 70 anos. Qual era o nome de Jeremias? Jeremias significa o Senhor estabelece. Qual era a função de Jeremias? Estabelecer a ordem em Jerusalém. Era confrontar o pecado e colocar as coisas que estavam fora do lugar no seu devido lugar, isto é, estabelecer, como alguém que prega uma estaca bem firme no chão para poder manter as cordas da tenda firme para a casa não cair. Por exemplo, Davi. O que significa o nome de Davi? Aquele que é amado de Deus. Ou seja, o nome na cultura judaica, ela está atrelado ou ao destino dessa criança, ou ao propósito da existência dessa criança. Então, quando alguém era nomeado com um nome carregado de negatividade e de maldição, significava que aquela criança estava destinada, aleluia, ao significado daquele nome. Ou seja, Jabes, que significa aquele que provoca dor, estava destinado a viver uma vida derrotada, uma vida desfavorável, uma vida que não lhe proporcionaria felicidade e nem estabilidade. Ou seja, o homem já entrou no mundo com o pé esquerdo. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Jabes, ele não se acomodou e nem se conformou com a sua situação, para que ele se destacasse, para que ele pudesse estar acima, aleluia, fizesse a diferença. Foi necessário que ele tomasse uma atitude para que aquela maldição não viesse comprometer a sua trajetória na face da terra. E a palavra de Deus vai dizer que a primeira atitude que Jabes toma para que o curso da sua história fosse mudado se encontra no versículo de número 10, porque a palavra de Deus diz que Jabes
invocou o Deus de Israel. O que significa a palavra invocar? Isso fala de oração, isso fala de diálogo aberto, aleluia, com a divindade. Fala de um contato direto com Deus através de um diálogo aberto, conhecido como oração. O único meio que Deus nos proporciona para nos comunicarmos com Ele. Jabes entendeu, aleluia, pela sua linhagem, que havia um Deus poderoso para mudar toda e qualquer situação. O mesmo Deus que mudou o nome de Abrão, que era pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, era o Deus que abençoara a sua linhagem. O mesmo Deus, aleluia, que abençoou a vida de Isaac, cujo nome significa sorriso, porque ali, aleluia, Sara ficou questionando Deus: como é que eu posso nessa idade, aleluia, amamentar e gerar? Aí ela achou graça, e o nome da criança foi Sorriso, ou seja, Isaac, o filho da promessa, aquele que veio ao mundo por meio de um milagre, o Deus que abriu o ventre de uma mulher estéril, aleluia, e avançada em idade, para mostrar que para Deus agir não tem idade e não tem dificuldade, é só abrir o coração e andar nos seus caminhos que Deus entra com providência. O mesmo Deus que abençoou Jacó, cujo nome significava de forma negativa, suplantador, mas que quando ele se depara com aquele anjo no val de Jaboque e luta até o sol raiar, a palavra de Deus diz que naquela manhã o anjo do Senhor, aleluia, abençoa a vida de Jacó, chamando não mar de Jacó, que significa suplantador, mar de Israel, porque lutaste com Deus e lutaste com os homens e prevaleceste. E daquele dia em diante, nunca mais a vida de Jacó foi a mesma. Você quer que as coisas mudem a teu respeito, mesmo que te amaldiçoem, mesmo que declarem que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai mudar, que você não vai crescer, que você não vai prosperar? Aqui vai o primeiro segredo: invoca o Deus de Israel. Por que Deus de Israel? Porque foi o Deus que mudou a sorte de Jacó. Foi o Deus que mudou o sentido do nome de Jacó. Porque suplantador significa aquele que calca os pés, aquele que prevalece. Mas a conotação do nome, quando Jacó nasceu, foi uma conotação negativa, porque ele nasceu pegado no pé do irmão, como se fosse alguém que quisesse o quê? Puxar o tapete do outro, passar na frente do outro de forma trapaceira. O que não estava acontecendo na realidade, mas por falta de vigilância, aleluia, quem nomeou Jacó assim, acabou nomeando, mas dando uma conotação negativa ao nome de Jacó. Porque se você observar a história de Jacó, ele verdadeiramente foi um suplantador, alguém que, aleluia, conseguia sobressair, alguém que prevalecia. Porque quando o irmão jogou fora o direito da primogenitura, trocando por um prato de guisado de lentilha, Jacó foi lá e comprou, fez negócio com o irmão, porque Jacó não desperdiçava os valores espirituais da bênção de Deus. Você vai observar que quando o irmão ia ser abençoado, ele passa na frente e toma a bênção. Por quê? Porque ele sabia que lá na frente o irmão, aleluia, ia desperdiçar a bênção que era para ele. Você vai observar que quando Jacó foge da sua casa e vai para a casa do seu tio Labão, a escritura vai dizer que Deus abençoa ele de tal forma, aleluia, que ele se torna mais poderoso do que Labão e os seus filhos. E a escritura vai dizer que Jacó, aleluia, trabalha 7 anos por Raquel, que foi por quem ele se apaixonou. Mas Labão, que era esperto, vai lá e troca as mulheres do dia das núpcias. E a escritura vai dizer que Jacó tem que trabalhar 14 anos. E durante esses 14 anos de trabalho, Deus faz com que Jacó se torne tão poderoso que quando ele sai da casa do seu tio, ele sai muito mais poderoso e bem sucedido do que o seu tio e os seus filhos. Sabe por quê? Porque aquele que suplanta, aquele que prevalece,
coloca o Deus de Israel por sua fortaleza. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar é aquele que fecha com Deus, porque o segredo de Jacó, aleluia, foi aquele encontro com Deus lá no meio do deserto, quando, aleluia, ele vai deitar sobre aquela pedra e ter aquele sonho e ver o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaac, seu pai, no topo daquela escada que ligava o céu na terra, e os anjos em movimento de subir e descer, para mostrar que o céu estava trabalhando e que Deus estava ativo no negócio. E Deus, aleluia, faz uma promessa: o que eu prometi para o teu avô, prometi para o teu pai, eu vou cumprir na tua vida, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te defender, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te suprir, e eu só vou te largar quando a minha palavra se cumprir. E quando Jacó acorda, aleluia, no sonho, ele fica aterrorizado e diz: lugar terrível é este lugar não é outro senão a casa de Deus. Levantou uma coluna, deitou um azeite e fez um juramento: se o Senhor me ajudar nessa viagem, abençoar minha ida, me dá o que comer, o que beber, o que vestir, me ajudar a ir com segurança e voltar para minha casa em segurança, conforme tu me prometeste, de tudo que me vier à mão, eu te darei o dízimo. Reconhecimento, aleluia, de quem está no comando. Tem que fechar com Deus de Jacó. É o primeiro segredo. Você tem que reconhecer que quem cuida de você é Ele. Quem protege você dos teus adversários que são maiores e mais fortes é Ele. Quem dá o livramento das ciladas que são armadas no oculto, muitas das vezes, que você não sabe, só vai saber pela boca dos outros, porque Deus foi lá e desfez e deu o livramento é Ele. Quando você entender que quem tem o controle da tua história e quem garante o cumprimento das suas promessas é Ele, que mesmo que você não tenha força para chegar onde Ele falou que você vai chegar, é Ele que vai abrir esse mar e fazer você atravessar bem enxuto e do outro lado cantar o hino da vitória, dizendo que o Senhor é Deus. É interessante que eu não vejo Jabes entrando em conflito com a mãe que deu o nome maldito para ele. Eu não vejo ele batendo boca com os irmãos, não. O destaque de Jabes não está na contenda, não está na desavença, não está na briga. O destaque de Jabes está na sua luta, aleluia, contra si mesmo, por não aceitar aquilo que foi imposto sobre a sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, quando alguém vier dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que o que você está fazendo não vai para frente, não aceita, repreende em nome de Jesus essa maldição, porque se Deus está no negócio, a Escritura diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se você confiou a tua obra na mão de Deus, se você confiou o teu negócio na mão de Deus, se você confiou o teu empreendimento na mão de Deus, ainda que chegue um desavisado, um desatento para dizer que não vai dar certo porque para ele não deu, não te preocupa, o teu Deus é diferente. O teu Deus, quando Ele fala, Ele faz. Tem que orar, tem que invocar o Deus de Israel. O profeta Joel diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que tipo de salvação é essa? Livramento de perigo iminente. Aquilo de que você não pode escapar, a não ser que tenha um mais forte para te dar livramento. A salvação. O Deus de Israel teve que abrir um diálogo com Deus, teve que conversar com o Pai. O problema de muitos hoje é que conversa com todo mundo e Deus sempre fica em último plano. Vai lá para as redes sociais, expõe toda a sua situação, aleluia, e não aparece ninguém para ajudar. Parece que é só para se vitimizar mesmo, para os outros achar que ele é coitadinho, que ele é tadinho, que é isso, aquilo, outro. Para com isso, irmão, porque não fomos chamados para ser coitadinho. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o mais do que vencedor não aceita que os outros o diminuam. Porque se a promessa é de Deus, quem dá a última palavra é Deus. Jabes teve que fazer uma retrospectiva em toda a sua genealogia e percebeu que Deus estava presente em todas as gerações até ali.
Então, se Deus estava presente em todas as gerações até ali, inclusive no nascimento, no seu descendente principal, que era Judá, de quem descenderia o Messias, cujo nome significa louvor, aleluia. Então ele entendeu que a vida dele tinha que ser um louvor para Deus e não uma maldição. Para que você seja um louvor para Deus, a tua vida tem que fazer a diferença. Então a primeira coisa que você tem que fazer, invocar o Deus de Israel, invocar o Deus que muda o quadro, invocar o Deus que transforma, invocar o Deus que reverte a maldição em bênção, invocar o Deus que tem o poder de reverter o quadro da situação, o Deus que muda, o Deus que é poderoso para fazer muito além do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Quando você toma essa decisão e dá esse primeiro passo, aí algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida, alguns resultados, aleluia, a tua oração vai começar a produzir na tua vida, porque não são só as obras que fazem a mudança, se não tiver, aleluia, uma cobertura de oração. Não foi a voz de Elias que fechou o céu, não foi a voz de Elias que fez descer fogo, não foi a voz de Elias, aleluia, que fez ele ver a glória de Deus lá no Sinai, mas foi o período que ele passou em oração a Deus. Tiago diz que Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, orou e o céu se fechou e não choveu, depois orou de novo e o céu novamente se abriu. Então nós vemos, se a oração não for reforço, não for cobertura, não tem vitória, irmão. O problema é que é muita gente desesperada porque não conhece o Deus que serve, aí corre atrás de mediadores. Sabemos que o único mediador que temos entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. A palavra de Deus diz: tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então Jesus está se colocando como canal. Você tem que buscar aquele que te liga a Deus, e não gente que não sabe o que está acontecendo. Quando você dá esse primeiro passo de invocar o nome do Senhor, alguns resultados começam a aparecer. Qual é o primeiro resultado? A palavra de Deus diz que ele faz 4 pedidos. O primeiro pedido que ele faz na oração, a hora que ele invoca o Deus de Israel, está no versículo de número 10. E porque Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo: se me abençoares muitíssimo. O primeiro pedido gera o primeiro resultado na vida de Jabes. O que significa na cultura judaica pedir para ser abençoado? Porque, aí eu te pergunto, por que quando Jacó está lutando com o anjo no Val de Jabó, ele não pede para o anjo abrir uma porta de emprego? Por que ele não pede para o anjo lhe conceder a chave de uma casa? Por que ele não pede para o anjo, aleluia, abrir uma oportunidade para ele enriquecer mais? Por que ele não pede para o anjo, aleluia, que lhe conceda o carro do ano? Por que ele não pede para o anjo, aleluia, popularidade na terra? Porque Jacó entendia que nada disso faz sentido sem uma vida de comunhão. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Ele diz: só te solto se me abençoar. Quando ele abençoa Jacó, ele troca o nome de Jacó para Israel. E a Escritura diz que não só o nome de Jacó muda, mas o nome do lugar. De Val de Jabó, que, aleluia, que era lugar de travessia, lugar de passagem, onde ninguém parava para nada, só atravessava, para lugar de encontro. Se torna Peniel, cujo nome significa face de Deus. Para ver você tem que parar, para ver você tem que contemplar, para ver você tem que se envolver. É
é lugar de encontro, lugar de relacionamento, lugar de comunhão. Jabes entendeu, se ele não tivesse comunhão com Deus que muda a história, a sua história teria um fim trágico. Por isso a primeira coisa que ele pede: se me abençoares muitíssimo. A bênção você só pede para o seu pai ou para sua mãe, para as primeiras autoridades constituídas por Deus sobre a face da terra. E você só pede bênção se você tiver relação. Está falando de intimidade, envolvimento, relacionamento. Não procurar Deus só quando precisa. Não procurar Deus só quando a porta fecha. Não procurar Deus só quando a enfermidade chega. Não procurar Deus só quando a porta se fecha. Não procurar Deus só quando o céu se fecha. Não procurar Deus só quando, aleluia, a escuridão chega. Mas viver com Deus na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, aleluia, até que a morte, se bem que a morte para nós não vai nos separar de Deus, né, irmão? Não vai nos separar de Deus, mas é em todas as ocasiões, irmão. É você manter uma relação sólida com Deus. É você entender que Deus não é só Deus quando você precisa. Deus é Deus, aleluia, em todas as circunstâncias da tua vida. Ele tem que ser um Deus diário, um Deus que faz parte da tua história. Quando Davi entendeu isso, aleluia, sabe qual foi a primeira coisa que Davi desejou quando o seu reino se consolidou em Israel? Eu habito numa casa, aleluia, bem feita. Eu habito num palácio e a arca do concerto habita em tenda. Eu vou fazer uma casa fixa, porque eu não quero que a glória de Deus saia mais de Israel. Quem entende o valor de um relacionamento, de uma comunhão, deseja permanecer todos os dias na presença de Deus. Isso não é fanatismo religioso. Fanatismo é uma coisa que você faz sem saber, que você faz sem entender. Pelo contrário, relação, aleluia, tem como base o conhecimento pessoal. Então ele queria ter um conhecimento pessoal de Deus. Ele queria conhecer quem era aquele que havia mudado a história dos seus antepassados e que era poderoso para mudar a sua história no presente. Então não se conforme quando alguém lança uma maldição sobre você, dizendo que a tua vida não vai para frente. O que não vai para frente é o diabo que já está perdido. Nós vamos para frente sim, porque a ordem é para marchar. Não é para recuar, não. O soldado não marcha para trás, ele marcha para frente. Quando o povo estava desesperado lá, Faraó vinha atrás. O que foi que aconteceu? Começaram a pressionar Moisés. Moisés foi pressionar Deus. Deus, e aí? Ele falou: Moisés, por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. Coloca esse povo para trabalhar. Manda eles fazer alguma coisa. Está com a mente vazia, está desapercebido, está olhando muito para os lados. Manda eles olhar para frente, porque é para lá que eles vão caminhar. E do outro lado vai cantar o hino da vitória. Tu estende o cajado, toca o mar, que ele vai se abrir. Aleluia. É relação, é intimidade, é você desenvolver uma vida com Deus. A Escritura diz que Enoque andou com Deus. Enoque teve 365 anos. 65 anos ele andou com Deus, gerou filhos e filhas. E depois andou mais 300 anos e depois foi arrebatado. E o escritor aos Hebreus diz que ele, além de andar com Deus, ele conquistou testemunho que agradara a Deus. Ou seja, ter relação com Deus é você fazer aquilo que agrada o Deus dos teus antepassados. O Deus que tem sido com a tua família até aqui. O Deus que é o Deus de geração em geração na tua história. O Deus que tem o poder de mudar. Aleluia.
fazer com que aquilo que está desfavorável te favoreça. É aquilo que Paulo fala. Sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem que ama a Deus? Quem mantém relação com Ele, quem não abre mão dele, quem está com Ele quando o negócio está bom e continua com Ele quando não está bom. É aquele que está com Deus quando ouve a voz de Deus e continua com Deus quando não consegue ouvir a voz de Deus. Porque vai ter situação que Deus não vai falar contigo, só vai te observar. E tem gente que acha que quando chega essa fase, pensa que Deus se perdeu, ou Deus se ausentou, ou Deus o abandonou. Aí vem o profeta Isaías no capítulo 49 do seu livro dizendo: pode uma mãe abandonar o filho que amamenta, o filho que cria? Ainda que esta venha abandoná-lo, todavia eu não te abandonarei. Eis que o teu nome está escrito na palma das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que Deus está falando? Enquanto o povo pensa que tu estás desamparado, os meus olhos estão te guardando de todo o mal. Relação. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu não tentei juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos. Deus desde o princípio sempre guardou o seu povo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes estão em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Deus não deixa que o diabo toque sem que tenha uma permissão. Isso fala de relação. Pediu para ser íntimo de Deus, porque sabia que o único que podia reverter a sentença do nome dele era o Deus dos seus antepassados. O primeiro resultado que a oração é que uma oração que tem verdadeiramente eficácia, que é feita segundo o coração de Deus, produz uma vida de intimidade, gera no adorador uma necessidade de constante contato com Deus. Ele não faz nada sem antes falar com Deus. Ele, antes de tomar qualquer decisão ou qualquer atitude, ele primeiro consulta a Deus. Faz que nem Davi: tu vai me entregar os filisteus na mão, eu vou contra eles, tu vais dar vitória. Aí Deus responde: vai, que eles estão na tua mão e eu vou te dar vitória. Quando Davi entrava na batalha, voltava com o troféu de vitória. Sabe por quê? Porque ele consultava o Deus de Israel. Relação, irmão. O segredo da vitória está na intimidade. Sem intimidade eu não tenho vitória. Jabes não era bobo. Eu quero intimidade, porque com esse Deus aí, ninguém pode. Só Ele pode reverter o efeito da sentença com que eu fui sentenciado no meu nome. Eu não ia dar certo com ninguém, porque aonde eu chegasse, eu provocaria dores. Mas o Deus dos meus antepassados vai mudar essa situação, porque onde eu for chegar, ao invés de eu trazer tristeza, dor, aleluia, e choro, eu vou trazer alegria, porque Ele é o Deus que muda o quadro e muda a história. Intimidade. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Então aquele que é abençoado, ele vem para somar, ele vem para acrescentar, e ele vem para trazer o que? Alegria e não tristeza. Quem é abençoado só soma. É o primeiro resultado. Qual é o primeiro resultado de uma oração eficaz? Comunhão, relação, intimidade. A oração ela produz isso, intimidade,
Quem não tem vida de oração não tem vida de intimidade. Então não pode dizer que é íntimo de Deus. Tem muita gente aí dizendo que é íntimo de Deus, mas não tem momento com Deus, não separa tempo para falar com Deus, não consulta Deus antes das decisões e vive quebrando a cara e se perdendo por aí. Por quê? Porque não tem relação com Deus. Busca relação, porque Deus quer te revelar. E a palavra de Deus diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Deus só se revela para quem busca intimidade. Pare de procurar profeta fulano de tal, porque isso não é ter intimidade com Deus. Busca Deus. Se Ele tiver que enviar o profeta, Ele vai enviar o profeta no teu endereço, para o profeta falar aquilo que Deus quer falar e não o que você quer ouvir. Aleluia. Primeiro resultado de uma oração eficaz: relacionamento, intimidade, comunhão com Deus. Segundo resultado de uma oração eficaz está no segundo pedido, no mesmo versículo: e meus termos amplificares. Sabe qual é o resultado que uma vida de oração traz na vida de quem desenvolve essa ferramenta, faz uso dessa ferramenta? Poder de influência. Quando ele pede, amplifica os meus termos, ele está falando de alcance de conquista. Ele está falando: Senhor, não deixa que eu perca oportunidades, mas me ajuda a crescer, me ajuda a conquistar, me ajuda a desenvolver. Quem tem vida de oração, aleluia, vê nos piores momentos grandes oportunidades de crescimento, porque são nos piores momentos que muita gente dá as costas, que muita gente abandona, que muita gente mete o pé e deixa quem precisa de socorro na mão. Aí é a hora que você tem que aproveitar para fazer a diferença. Jeremias reclamando: Deus, a minha mãe deu luz a homem de rixa, eles me amaldiçoam, eles querem me matar. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, certamente eu te fortalecerei para o bem, e no dia da angústia e no dia da calamidade eu farei com que os teus inimigos te dirijam súplicas. Sabe o que é isso? Quando o tempo fechar, hoje eles estão por cima porque eles têm, mas quando o tempo fechar eles não vão ter mais. E você que aprendeu a viver o tempo difícil, viver o deserto, viver o vale, você vai aprender, aleluia, a prevalecer e a sobreviver. E eles vão ver em você a luz que eles precisam para poder se reerguer e poder sobreviver à situação. Aquele que falou que você não era, que você não tinha, que você não podia, vai ser aquele mesmo que vai bater na tua porta e pedir para que você ore a Deus, para que Deus reverta o quadro e vai reconhecer que verdadeiramente Deus é na tua vida e que Ele te julgou precipitadamente. Sabe o que vai acontecer? Grandes oportunidades vão começar a acontecer. Mas só acontece com quem tem vida de oração. Amplifica os meus termos, aumenta meu poder de conquista. O que é que Davi fazia antes da unção? Só compunha salmos e cuidava de ovelhas. Depois que ele foi ungido, depois que a comunhão foi confirmada, o que foi que aconteceu com Davi? De repente aparece no cenário da história um gigante, afronta 40 dias o povo. Ninguém se prontificava para lutar. Sabe quem aparece em cena? Davi. Aquele que os irmãos falaram que não tinha cara de rei, que não tinha porte de rei, que não tinha estrutura de rei, mas foi quem tomou a atitude de rei para mudar toda a situação e remover a afronta do gigante de sobre Israel
e de sobre o nome do Senhor. Porque é nessa hora que a gente vê quem é quem. É quando o tempo fecha que a gente vê. Aleluia. Procura o marrento. Cadê o marrento? O marrento some. Cadê o metido? O metido some. Cadê o arrogante, o soberbo? Que era, que tinha, que fazia? Some. Sabe quem fica? É aquele que diziam que não podia, que não tinha capacidade. É aquele que conseguiu suportar o tempo mau, o dia mau, e é o que vai ser usado por Deus para mudar a situação. Sabe quem foi lutar com o gigante? Davi. Sabe o que aconteceu com Davi depois da vitória? Se tornou pajem de armas de Saul. Um pajem de armas é responsável pela manutenção do armamento do rei. Começou a aprender como é que manuseia armadura, como é que manuseia espada, como é que manuseia escudo. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Quando o demônio vinha, Davi tocava, o demônio saía. E Saul amava Davi por causa disso, porque ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Depois de expulsar demônio com a música, sabe o que aconteceu com Davi? Se tornou capitão do exército, fazia saídas e entradas militares. Quando saía com o exército de Saul, ele voltava com troféu. Se tornou capitão do exército. De pajem de armas, se tornou capitão do exército. De capitão do exército, foi para fugitivo para aprender a sobreviver no deserto. Depois que passou a fase do fugitivo, aleluia, reinou 7 anos sobre Hebron. Depois de Hebron, quando Deus, aleluia, colocou as coisas no seu devido lugar, Davi aos 30 anos se assenta no trono e se torna rei sobre todo o Israel. Sabe o que é isso? Amplificação de termos. Aumento do poder de conquista. Mas o que é que Davi fazia para poder vencer? Davi consultava ao Senhor pelo Urim e o Tumim. Colocava um sacerdote lá e consultava: Senhor, eu vou para tal lugar. Senhor, eu vou fazer tal coisa. Senhor, toma essa atitude. Senhor, eu faço isso. Ele consultava a Deus todo momento. Ele aprendeu que o segredo da vitória é a dependência de Deus. Quando você se atém à direção que Deus te dá, a vitória é inevitável. E Deus aumenta o teu poder de conquista. Isso só acontece quando você mantém relação com Deus na oração. Não procura Deus só quando você quer, mas procura Ele a todos os momentos, porque você entende que sem Ele nada poderás fazer. Amplificar termos é o segundo resultado de uma oração eficaz. Amplificação dos termos, aumento do poder de conquista. Deus vai te levar além. Deus vai te dar grandes oportunidades e vai te ensinar a conquistar. E pelo teu testemunho você vai ensinar outros também a serem como você, mais do que vencedor na presença de Deus. Qual é o terceiro resultado de uma oração eficaz? Primeiro, relação, que é intimidade. Você desenvolve uma intimidade com Deus. Com essa intimidade, Deus vai te dar poder, aumento de poder de conquista. Vai fazer você ir além dos teus limites. Qual é o terceiro resultado de uma oração eficaz? E a tua mão for comigo. Mão de Deus fala de poder sobrenatural, de intervenção divina. Se Deus não intervir na situação, você não chega lá. Lembra de Neemias? Ele viu a situação em Jerusalém, ninguém fazia nada. O que ele foi fazer? Foi orar. Passou quase 4 meses orando. Depois de orar, foi falar com o rei. E ele orou de novo, pediu para Deus dar graça. Deus deu graça. O rei entregou tudo o que ele precisava. Aumentou o poder de conquista. Conseguiu o que muita gente tinha condições, mas não fez. Ele conseguiu recursos para reedificar Jerusalém. E qual foi o terceiro passo? Quando chega em Jerusalém, ele dá uma volta em Jerusalém, analisa a situação, depois reúne toda a sua equipe e revela, aleluia, como a mão de Deus lhe fora favorável. Ele estava dizendo: eu não estou aqui porque eu sou copeiro do rei. Eu não estou aqui porque eu sou alto funcionário do palácio de Suzã.
Eu estou aqui porque a mão de Deus, a providência divina, a intervenção do Todo-Poderoso me proporcionou condições para eu fazer o que eu tenho que fazer aqui nessa terra destruída. Sabe o que é isso? Intervenção divina. Se você não clamar por intervenção, a situação não muda. Tem coisa que o teu braço não vai resolver, tem coisa que a tua sabedoria não vai resolver, tem coisa que os teus bens não vão resolver. Sabendo disso, Jeremias fala no capítulo 9, versículo 23 do seu livro, o próprio Deus falando por Jeremias, dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, intimidade, e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Eu abençoo quem eu quero, eu levanto quem eu quero, eu abato quem eu quero, eu deponho quem eu quero, eu estabeleço quem eu quero, eu mudo os tempos, eu mudo as estações, eu conheço o profundo e o escondido, comigo mora, aleluia, conheço o que está em trevas, comigo mora a luz. Não foi o que Daniel falou? Louvado seja o nome do Senhor. Quem manda é Deus, quem faz é Deus. Se não for Deus na nossa vida, por isso que a Escritura diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é intervenção dele. Foi ele que entrou na tua história e te tirou do buraco que você estava caminhando, porque o diabo estava de boca aberta para te engolir vivo. E foi Deus que foi lá e te tirou e te colocou aqui para ter experiência com Deus. Intervenção divina. Sem intervenção não tem milagre, não tem sucesso, não tem resposta de oração. Daniel orou 21 dias. Aí o anjo se apresenta e se justifica. Daniel, eu demorei porque no caminho o demônio dessa região se colocou no meu caminho 21 dias. Foi preciso mandar em Miguel, um dos primeiros príncipes, para guerrear com ele para eu passar. Aí eu estou aqui para te responder o que tu está precisando saber. Intervenção divina. Se não fosse Deus para intervir, Daniel ia morrer no jejum e na oração e a resposta não chegava. Você tem que clamar por intervenção. Senhor, seja a tua mão comigo. Senhor, tua mão seja comigo e me ajude, porque Israel foi salvo com mão forte e braço estendido. Intervenção divina. Não foi Moisés, Arão e Miriam que tirou o povo do Egito. Foi Deus que fez os seus prodígios e milagres com mão forte, braço estendido e operação de maravilhas. Intervenção divina. Sem intervenção de Deus, você não chega onde Deus quer que você chegue. É o terceiro resultado de uma oração eficaz. Intervenção divina. Você quer milagre? Vai orar. Você quer mudança? Vai orar. Você quer libertação? Vai orar. Para de ficar catando poço que não pode dar água viva. Bebe do poço de águas vivas, a fonte das águas vivas, que é Jesus. Deixa ele intervir na tua vida. Deixa ele entrar na tua vida, que ele vai fazer do seu jeito. E quando ele fizer do seu jeito, você vai ficar do jeitinho que ele quer. Aí vai ficar mais fácil obedecer e mais fácil crer. Bem, intervenção divina. Primeiro resultado, comunhão com Deus. Segundo resultado, aumento de poder de conquista. Terceiro resultado, intervenção divina. Quarto e último resultado de uma oração eficaz está na parte C do versículo 10, que diz: e fizeres que do mal não seja aflito. O que uma oração eficaz tem o poder de produzir na vida daquele que busca a Deus em oração? Livramento. Quem ora tem livramento. Lembra quando o rei da Síria armava emboscada contra o rei de Israel? Eliseu estava orando. O que o rei da Síria armava lá na recâmara dele, Deus revelava para Eliseu que estava em oração, e Eliseu, aleluia, denunciava os projetos do rei da Síria. E quando o rei da Síria preparava a emboscada, Israel desviava o caminho. Sabe o que é isso? Livramento. Deus é Deus de livramento. Rablastúbia de calabazata. Deus santo e poderoso é Deus de livramento.
Sem oração não tem livramento. Você não sabe o que o diabo arma. A Escritura diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas você tem que manter um diálogo com Deus, para Deus te revelar o profundo e escondido. Daniel ficou no estreito, capítulo 2 do livro de Daniel. Todos os sábios morreriam se não descobrissem qual foi o sonho que o rei teve e desse a sua interpretação. Daniel pede uma audiência com o rei, aqui eu termino. Chega lá e pede um dia para o rei. Ele se reúne com seus amigos, entra em casa, fecha a porta e vai orar. E naquela mesma madrugada Deus revela o sonho e dá sua interpretação. E Daniel começa a adorar o nome do Senhor. E aí pela manhã entra na presença de Nabucodonosor, entrega o rolo que Deus revelou pela madrugada, declarando que o que o rei queria, homem nenhum podia dar, porque só o Deus dos céus tinha o poder de revelar, porque era coisa para Deus. E ele começa a revelar. Quando ele revela, aleluia, o sonho e dá a interpretação, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor na mesma hora reconhece que o Deus de, aleluia, Daniel era o Deus que revela o profundo escondido e promoveu Daniel no reino da Babilônia. E Daniel vai lá, conversa com o rei, e o rei também promove os 3 amigos que ajudaram Daniel em oração. Eles tiveram livramento. Se Daniel não para orar, Daniel tinha morrido. E a cova dos leões? Por que Daniel foi para a cova? Porque orava 3 vezes como de costume. Quando a sentença saiu que no espaço de 30 dias ninguém podia fazer petição a nenhum outro homem ou nenhum outro Deus, a não ser o rei Dário, Daniel na hora foi para casa, abriu do quarto alto as janelas para a banda de Jerusalém, conforme a palavra de Deus diz: se o teu povo não estiver na sua terra, mas de lá olhar nessa direção e clamar ao Deus dessa casa, o Senhor vai entrar com providência. Daniel vai e começa a orar como de costume. A palavra de Deus diz, por causa dessa atitude ele vai para a cova, mas ele passa só uma noite naquela cova. Quando chega de manhã, Daniel, aleluia, testemunha ao rei, dizendo: ó rei, vive eternamente, o Senhor enviou o seu anjo, porque em mim achou inocência e contra ti não tenho pecado. E a palavra de Deus diz que Daniel sai da cova para tomar o café, e quem armou a cilada é jogado na cova. Não chega nem na metade da cova, os leões, aleluia, são desamordaçados pelo anjo e despedaçam todos aqueles homens e sua família. Sabe por quê? Porque quem arma a cilada contra quem tem vida de oração e contra quem está guardado por Deus, acaba caindo na sua própria cilada. E aquele para quem foi armada a cilada recebe o livramento de Deus, porque tem vida de oração. Quarta e última vantagem de uma vida de oração eficaz. Quarto resultado: livramento. Por isso que tem gente que está caindo na cilada. Sabe por quê? Porque não está orando. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Você tem que ter comunhão com Deus, irmão. Porque mantendo essa vida de oração, você vai desenvolver vida com Deus, vai ter o teu poder de conquista amplificado, a mão de Deus vai ser contigo. Quando você não puder, Deus vai entrar lá e vai fazer acontecer. E quando armarem alguma situação contra você, Deus vai revelar e vai desfazer para a glória do seu nome. Comunhão, aumento de poder de conquista, intervenção divina e livramento. Resultados de uma oração eficaz. E o texto termina dizendo: e Deus ouviu o que ele lhe pediu. Acabou. E a história de Jabes nunca mais foi a mesma. Aí vem o versículo de número 9. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Aí Deus o exaltou perante a sua linhagem. Se tornou um cabeça de tribo de vital importância para os seus dias, porque teve a experiência de viver uma reversão de sentença da parte do Deus dos seus ancestrais. Amém, amados?
Assim eu agradeço a oportunidade que você possa ficar com essa palavra nessa noite e entender que o Deus que muda a história é o Deus do qual você faz parte segundo a sua natureza divina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início agora à ceia do Senhor. Aleluia. Pode ser. Aleluia.